Pandemia Covid-19 trouxe para alunos e professores um sentido de urgência em adaptação. Frente aos novos desafios, a necessidade maior é de estabelecer um elo entre a rotina de isolamento e a continuidade do ensino. Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo analisar as modificações e adaptações da educação remota, buscando apontar os desafios trazidos pelo novo coronavírus, bem como as oportunidades didáticas do momento. As análises são fruto de pesquisas em livros, sites, situações vivenciadas nas escolas durante este período de pandemia e em outros veículos de comunicação. Através disso, acredita-se ser possível apontar as principais dificuldades educacionais a serem melhoradas e as possibilidades futuras para o ensino brasileiro. A necessidade do distanciamento social nessa pandemia mostrou a importância do acesso à internet e de computadores para escolas, professores e estudantes. O ensino híbrido terá de passar a fazer parte da realidade da educação num todo. Diante desse quadro, tornou-se necessário apresentar as possibilidades de uso do computador e da internet como ferramenta pedagógica. No entanto, observa-se que, embora a maioria das escolas públicas tenha disponível acesso às diversas mídias, como computador, internet, televisão e outros, mas infelizmente temos um grande número de equipamentos parados, salas de informática que não são usadas por falta de alguns recursos. Mas mesmo assim, uma grande parte dos professores ainda não consegue incorporar essas ferramentas em sua prática pedagógica. E na maioria das vezes pela dificuldade de manuseio dos mesmos. A universalização do acesso à internet para as escolas, professores e alunos foi essencial para enfrentar o ano letivo de 2020, tendo continuidade em 2021. O ensino híbrido por conta da pandemia que o mundo está passando. Há um entrave no processo de formação continuada no âmbito da estrutura organizacional das instituições escolares, alunos e professores, situação que parece ainda desafiar o corpo docente para conhecer, usar, criar e recriar novas formas de lidar com o processo de ensino-aprendizagem necessárias para acompanhar o mundo didático. Estamos vivenciando um momento de grandes transformações e avanços tecnológicos. A cada minuto surgem novidades na era digital, aplicativos, programas, etc. O presente artigo, então, tem como objetivo analisar as singularidades do ensino remoto no país, ao enfocar os desafios enfrentados diariamente por alunos e professores, bem como as possibilidades de melhoria didática que tal método pode propiciar para o ensino brasileiro pós-pandemia, através da otimização e dinamização de aulas, a partir das ferramentas disponíveis, no intuito de elevar a educação brasileira à melhor versão que pode alcançar, mesmo em uma situação de isolamento social e estudos remotos, recorrendo aos dados e evidências existentes para iluminar os desafios e limitações do ensino remoto e também as estratégias que são mais adequadas ao se optar por lançar mão dessa alternativa. Sendo assim, foi escolhido esse tema, mediante a situação precária que a maioria das escolas, alunos e até mesmo professores estão vivendo diante da situação que nos encontramos hoje com essa pandemia. Não é uma situação fácil para ninguém. Os estudantes e professores precisam ainda adaptar-se a uma nova dinâmica de ensino em suas próprias residências, com pessoas do outro lado da tela e com amigos e colegas distantes. Ao elaborar os desafios e as oportunidades do ensino remoto no que tange à pandemia de Covid-19, faz-se necessário um detalhado estudo bibliográfico, uma vez que através deste que se torna possível uma análise específica e precisa das mudanças que tal evento trouxe e ainda trará para a população brasileira, e quais são os impactos positivos e negativos na vida dos estudantes e professores, ainda não se sabe. A dimensão
desse impacto das transformações que o contexto de uma pandemia incentiva em diversas áreas. Mas o maior entrelaçamento entre a tecnologia e a educação, impulsionado pelas recomendações de isolamento social durante o período, é um fato. Com as escolas fechadas desde março de 2020, as secretarias estaduais de educação têm de lidar com a montagem de novas plataformas de aprendizagem, professores sem formação para o trabalho remoto, estudantes que não têm computadores ou outro equipamento em casa, a falta de acesso à internet na casa de estudantes e até mesmo na casa dos professores, entre outros inúmeros têm sido os desafios. O suporte tecnológico dos discentes para acompanhamento das atividades remotas, a normatização das ações e dos procedimentos, a formação dos professores e etc. São grandes as dificuldades e desafios que permeiam o ensino à distância brasileiro atualmente, entre os quais se destaca o impacto emocional dos alunos e profissionais da educação, o abandono, a evasão escolar pela escassez de recursos aptos ao estudo nas residências dos respectivos alunos, as dificuldades enfrentadas por estudantes de zonas rurais e entre outros. A sociedade está mudando em um ritmo acelerado, surgindo assim a necessidade de contínua atualização em todas as esferas sociais, principalmente no âmbito escolar. Muitas formas de ensinar hoje já não se justificam mais. As tecnologias, principalmente o computador e a internet, adentram as salas de aula como uma ferramenta na mediação do processo de conhecimento. O poder público e os profissionais da escola precisam compreender e incorporar a linguagem virtual da internet e interagir essa tecnologia de forma inovadora como fonte de pesquisa e ferramenta de trabalho, tornando-a um elemento que poderá contribuir para uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem também fora do âmbito escolar. O computador e a internet, enquanto ferramentas pedagógicas, quando bem utilizadas, poderão oferecer maior subsídio para uma nova postura na ação docente e deveriam ser usadas desde a educação infantil. Neste aspecto, entende-se que professores são sujeitos dos saberes e mediadores de toda ação pedagógica que ocorre no interior da escola. Por esta razão, necessitam apropriarem-se das novas tecnologias, não apenas para motivar o aluno. O professor também aprende e, com o passar do tempo, consegue dominar esse recurso e também passa a compreender o processo ativo e dinâmico que ocorre nessa interação entre o homem e a máquina. A internet hoje é uma ferramenta indispensável no processo de ensino e aprendizagem, pois ela proporciona uma interação efetiva entre professores e alunos, possibilitando assim novas propostas de trabalho. Ela consegue fazer uma ponte entre a escola e o mundo exterior, aumentando assim a comunicação entre a escola, alunos, pais e toda a comunidade, além de proporcionar um trabalho mais divertido através do uso da internet. O aluno deixa de ser um mero receptor e passa a fazer ativamente do processo, passa a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. E é neste contexto de contínuas mudanças que o professor necessita, mais do que nunca, orientar os alunos sobre onde e como buscar informação. Saber propor questões de pesquisas, discutir e analisar criticamente as informações e as imagens que são vinculadas nas mídias e transformá-las em conhecimento para atingir os objetivos educacionais. Aluno crítico, autônomo, curioso, pesquisador, motivado. Espera-se que, através da exposição feita do presente artigo, todas as dificuldades desta prática durante e após a quarentena, após a pandemia, sejam vistas com mais atenção pela comunidade e principalmente pelos poderes públicos. Evasão escolar, falta de materiais escolares básicos,
escassez de internet e computador, fragilidade psicológica e estrutura familiar abalada. Todas essas questões comprometem decisivamente o dia a dia de diversas famílias no Brasil. E com o isolamento social, ficaram ainda mais perigosas e preocupantes. Para que o Brasil avance como uma potência mundial e seja reconhecido internacionalmente de forma positiva, o primeiro passo é abrir os olhos e mover ações em prol da educação, principalmente daqueles indivíduos excluídos socioeconomicamente, como professores e alunos das classes mais pobres e das zonas rurais e interioranas. Como já visto, a pandemia, juntamente ao ensino remoto, trouxe algumas possibilidades e ressaltou a necessidade de algumas ações na aprendizagem brasileira. O incentivo em meios digitais e virtuais de estudo igualitários e acessíveis, somados com um atendimento e um auxílio psicopedagógico, faria com que os professores conseguissem aprimorar ainda mais o seu método de lecionar, que acarretaria em melhores índices e maior desempenho dos alunos. Com certeza, seria um avanço substancial para a educação brasileira, principalmente no que tange o ensino público.